Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para fazer a gravação do nosso vídeo para domingo, às 15 horas no YouTube, às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Vamos continuar falando sobre a gloriosa presença de Deus na nossa vida. E o tema de hoje é, vamos orar pedindo a unção do Espírito Santo. Pai, unge-me agora com teu Santo Espírito, capacita-me, Senhor, de modo sobrenatural, para que eu possa gravar essa mensagem com ousadia, com rema, e que essa palavra venha edificar as pessoas que vão ouvi-la. Também concede aos nossos ouvintes, Pai, espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra, e desde já nós vamos dar a Ti, Papai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Então o tema de hoje é a presença de Deus e a alegria do Espírito Santo. Olhe que versículo maravilhoso, eu quero sugerir que você grife aí na sua Bíblia de caneta azul ou vermelha, para que seja uma palavra verdadeira na sua vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Olha só que coisa extraordinária. Tu me farás ver os caminhos da vida. Gente, a vida tem muitos caminhos e a gente tropeça, porque muitas das vezes nós pegamos caminhos que não são os caminhos mais corretos. Então, é Deus que vai mostrar os caminhos para você. Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aprenda, meus queridos, não andar em qualquer caminho. Todos os caminhos são caminho de morte, mas há um caminho de vida que nos conduz à plenitude. Olha o que diz aqui. Tu, Senhor, me farás ver os caminhos da vida que me servem, que são bons, que são maravilhosos e que eu não posso abrir mão deles. Agora, olha o detalhe aqui que eu e você não podemos prescindir. Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, e na tua destra perpetuamente. A presença de Deus se fez viva lá no Jardim do Éden. A presença de Deus se fez viva no tabernáculo, lá na tenda da revelação. A presença de Deus se fez presente no templo que Salomão construiu para Deus. A presença de Deus se faz presente na vinda de Jesus. Jesus tabernaculou no homem e ali você está com a presença de Deus de maneira autêntica, de maneira maravilhosa. Mas, finalmente, a presença do Senhor se manifesta através do Espírito Santo que habita em você e que habita em mim. Então, olha só, que você não sabia, fica sabendo. A presença de Deus habita em nós. Mas isso não pode ser apenas uma informação. Isso tem que ser real, isso tem que ser vivo, isso tem que ser vivenciado, isso tem que ser atraído, isso tem que ser noticiado, isso tem que ser vivido de maneira intensa. Ó Deus, que bênção! A tua presença habita em mim e eu não posso abrir mão dessa presença, como Moisés não abriu mão da tua presença quando conduziu o povo pelo deserto de Canaã. Hoje nós vivemos na época da igreja. Nós vivemos nos tempos modernos, nos tempos da era cristã, nos tempos da direção do Espírito Santo. Interessante, no Velho Testamento, o Deus Senhor, Deus e Pai agia de maneira intensa e maravilhosa. No Novo Testamento, Jesus vem, tabernaculando o homem, e ele passa a comandar esse período onde ele está presente aqui na face da terra. Mas agora há um outro nível, que é a era do Espírito Santo. Jesus, quando estava aqui com os discípulos, falou assim, não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito que estará para sempre com vocês. Agora, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas é bom saber que Jesus foi. Hoje ele está sentado à destra do Pai e ele certamente enviou o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes para habitar para sempre com o povo de Deus. Querido, nós somos mais privilegiados hoje do que os cristãos da época antiga,
apesar dos grandes feitos que eles fizeram, porque naquela época o Espírito Santo apenas se manifestava em 3 tipos de pessoa: no rei, no profeta e no sacerdote. Mas é bom saber que hoje o Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê, que entrega a sua vida para Jesus, que confia no Senhor e que quer andar com Cristo. Eu quero, Senhor, andar contigo todos os dias da minha vida. Houve alguns homens na Bíblia que andavam com Deus. Enoque não viveu 900 e poucos anos como seus contemporâneos. Enoque vivia no meio de um povo corrupto, de um povo extremamente devasso, mas ele não se contaminou. Ele andava com Deus. Se eu e você andamos com Deus, não tem chance de sermos contaminados. Então, faça como Enoque. Nós que vivemos num mundo conturbado, num mundo cheio de imoralidade, num mundo cheio de violência, num mundo cheio de misérias, nós precisamos andar com Deus para nos livrar de tudo isso. Houve um outro homem também que andava com Deus, Noé. Noé viveu numa época que a depravação do povo estava irrefreável. E Deus resolveu dar cabo da raça humana que ele criou, porque a corrupção atingiu a níveis terríveis. Então o Senhor mandou o dilúvio, destruiu todo mundo e salvou uma família. Noé e seus 3 filhos, Cão, Jafé e Sem, e as suas esposas, é claro. Então, hoje, apesar do mundo mal em que vivemos, no mundo conturbado, no mundo cheio de misérias, cheio de tribulações, nós podemos andar com Deus e sermos livrados de todas essas mazelas que o mundo está aí aprontando para todos nós. É interessante que o salmista proferiu ali no Salmo 84, 1 e 2, e 10 e 11. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas das perversidades. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega àqueles que andam retamente. Veja, nós precisamos ainda hoje entender essas passagens e apropriá-las para os nossos dias, para o tempo em que vivemos. Hoje, o tabernáculo de Deus não é a igreja, não é o templo de pedra. Sou eu e sou você. Nós somos os tabernáculos do Senhor. Deus decidiu nos comprar por um alto preço, preço de sangue, porque Ele decidiu morar em você e em mim aqui na terra. Então hoje nós somos tabernáculo do Senhor. Então aquilo que o salmista experimentou na sua época, nós podemos desfrutar hoje, nesses dias. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor. Eu e você, que carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma, a minha carne exultam pelo Deus vivo, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, onde se vê tabernáculos, está visto você e eu, que sou hoje tabernáculo vivo do Espírito Santo. Ele habita em nós, vive em nós. Agora, no versículo 10 e 11, ele diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Sol é luz, sol é calor, sol é vida. Escudo é proteção. O Senhor dá graça e glória. A graça vem do Senhor. A glória também. E nenhum bem sonega
aos que andam retamente. Querido, vale a pena eu e você gastarmos os nossos dias nesta terra, servindo a Deus, obedecendo a sua palavra, cumprindo o seu propósito, nos submetendo à nossa liderança, onde nós somos servindo ao Senhor, porque Ele dá graça e glória. E nenhum bem Ele sonega aos que andam retamente. Então, se eu e você andarmos retamente na presença do Senhor, nós não vamos ter falta de nada. O Senhor vai nos suprir em tudo, em nome de Jesus. Agora, veja bem, o salmista declara que a plenitude da alegria está na presença de Deus. O prazer da comunhão excede qualquer experiência terrena. A presença divina não apenas consola, mas gera prazer eterno. É a antecipação da alegria escatológica da eternidade. A vida cristã não deve ser marcada apenas por disciplina, mas também por deleite do Senhor. Gente, eu acho impressionante como as pessoas deturpam os propósitos do Senhor. A palavra é de Deus. Tem gente que diz que Deus faz as coisas boas para nós, mas depois Ele nos proíbe de usar. Não usa, não usa. Não. Gente, não tem nada a ver. Deus é a nossa fonte de prazer. Todo o prazer legítimo emana de Deus. Agora, o que Deus não tolera é desobediência, desvio de conduta, desvio da sua palavra. O sexo é uma das coisas mais maravilhosas que Deus criou para o homem, mas ele só pode ser desfrutado no nível do casamento. Sexo fora do casamento é pecado, é aliança com Satanás e seus demônios. É desobediência total, depravação, imoralidade, lascívia, pecaminosidade. Então, se você é um homem ou mulher casado legalmente, vocês podem fazer sexo 10 vezes por dia. Agora, sexo santo. Porque há pastores que dizem, entre quatro paredes tudo é lícito. Não, 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 não. Nada disso. Existe a maneira correta de fazer as coisas. Existe a maneira pecaminosa de fazer as coisas. Então, Deus não aprova a pecaminosidade em ninguém. Porém, Ele tem prazer, que você sinta prazer no sexo com a sua esposa amada. Solteiro não tem que fazer sexo. Homem casado não tem que pular cerca e fazer sexo com a mulher dos outros. E vice-versa. Mulher não pode sair dando poder para todo mundo. Você, mulher, é propriedade exclusiva do seu marido, como a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Então, preste muita atenção. Deus é a nossa fonte de prazer. Ele quer que eu e você tenhamos prazer nas coisas dele, conforme ele manda. Olha só, na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Gente, não deturpe o evangelho, não trunque as palavras do Senhor por palavras malignas, porque Deus não se alegra disso, não. Então, nós precisamos entender que a vida cristã não deve ser marcada apenas por disciplina, mas também por deleite e prazer. Eu gosto daquele Salmo 122:1 que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na nossa igreja nós temos culto domingo às 9h30 e às 18 horas. Eu sempre estou nos dois cultos. Primeiro porque eu sou responsável pelo balcão de informações na igreja. Mas eu não faço isso porque é minha obrigação. Eu faço isso por prazer. Você não sabe que alegria eu sinto quando dá 9 horas, 9h10, e aquela montoeira de gente entrando no templo para cultuar o Senhor. Na nossa igreja, meus amados, se você chegar no horário, você não acha lugar. Então você tem que chegar mais cedo, como convém aos filhos de Deus. Então, ir para a igreja é um privilégio. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós temos uma igreja, amados, que é fiel, que é presente, que é ponta firme. A partir das 8h30, 9 horas, já tem gente chegando. Então, de forma que quando o culto começa, a igreja está lotada.
Ah, mas tem igrejas por aí, meus irmãos, que eu já fui pregar em muitas igrejas, que você chega no horário, cadê o povo? Aí o pastor fala, pastor, vamos esperar um pouco aí para ver se o povo chega. Gente, isso é absurdo. Eu jamais, quando era pastor da Pão da Vida, foi 25 anos pastor dessa igreja, quando dava o horário eu começava com quem estivesse. Então a pessoa que gosta de chegar no início, tem que chegar para participar do programa. Teve gente na minha igreja que não gostava da parte do louvor. Então ele chegava à tarde de propósito, quando terminava o louvor, e entrava na palavra, essa pessoa chegava na igreja. Mas, querido, o que você vai fazer no céu? O céu é só adoração. Então, se você não aprendeu a adorar aqui na terra, você vai sentir deslocado lá do céu. Aliás, você nem vai subir, porque só sobe quem está em comunhão, em adoração ao Senhor. E adoração é um dos preceitos que eu e você precisamos praticar para com o nosso Deus. Então, amado, não chegue tarde no culto. Chegue mais cedo, escolha um bom lugar e cultue a Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência. Então, eu gosto do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, veja bem, a presença de Deus e o arrependimento. Veja, no Salmo 51, de 10 a 12, o nosso querido rei e salmista Davi teve uma tremenda experiência com Deus. Olha o que ele diz aqui no início. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Às vezes eu fico me perguntando que a Bíblia ela não faz exceção para ninguém. Ela rasga o verbo de cima a baixo. Quando você vê as barbaridades que Davi cometeu com Batseba, uma mulher casada, cujo marido estava na guerra a serviço do rei, ele manda chamá-la, tem um relacionamento sexual com ela, engravida a mulher, e aí manda chamar o marido para fazer uma armadilha, para dar legalidade àquele filho, mas o marido da mulher era muito leal ao rei, e não foi na conversa de Davi, dormiu do lado de fora, mas não entrou na sua casa. Quando Davi viu que não tinha solução, mandou uma carta do próprio punho para o comandante Joabe colocar aquele guerreiro na pior frente de batalha para que ele morresse na guerra. E o rapaz levou a carta, coitado, sem saber o que estava escrito, entregou para o comandante fez o que o rei mandou, o cara morreu, ele mandou avisar, olha, aquele problema já foi resolvido. E Davi, meus amados, ficou faceiro, achando que estava tudo bem, que ninguém viu, que ninguém soube de nada, ele ia esconder todo o assunto. Mas havia um que ele não podia esconder. E o Salmo 32 expressa muito bem essa experiência dele, que diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos, porque a mão do Senhor pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou como uma sequidão de estio. Ah, amados, é complicado. E nesse mesmo salmo ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E o Senhor me perdoa o meu pecado. Mas Davi, embora ele não falasse nada para ninguém, ele estava muito mal. Ele se sentia muito mal porque o pecado traz consequências. O pecado traz dores. O pecado traz ressentimento. O pecado traz todo tipo de mal-estar. E Davi começou a sentir isso, então ele sabia que alguma coisa não estava bom. Mas ele preferiu enganar-se a si mesmo e permanecer naquela situação incômoda. E aí, quanto mais Deus pesava a mão sobre ele,
mas ele aguentava o tranco. Aí Deus falou assim, olha, esse cara não se dá conta do que ele está passando, que é por consequência do seu pecado. Então chamou o profeta Natan, disse, Natan, eu quero que você vá lá na casa do rei Davi, comunicar a ele do seu pecado. Imagina, amado, o pepino que esse Natan recebeu. Como é que eu vou dizer para o rei que ele adulterou? Era uma coisa muito complicada, porque o rei tinha poder de morte, podia simplesmente mandar matar Natan e acabou. Mas Natan era um profeta inteligente. Certamente ele orou a Deus para saber como ele iria desenvolver aquela missão que Deus deu para ele. Então, ele foi até a casa de Davi e aí ele fez uma pergunta. Rei, eu quero que você me responda uma pergunta. Pois não. Havia um fazendeiro que tinha muito gado, muito animal na sua fazenda, e havia um vizinho dele que criava uma cabritinha na corda. E ele levava ela para cima e para baixo para comer, porque ela não tinha pasto, ela não tinha aonde se alimentar. Então, num belo dia, chegou um convidado ilustre na fazenda do ricão lá, e o que ele fez? Mandou pegar a cabritinha do vizinho, que ele estava criando com tanto zelo, mandou matar para servir um banquete ao seu convidado. Eu lhe pergunto, rei, o que esse homem deve, o que é que devemos fazer com esse homem? E Davi, na hora, esse homem é digno de morte. Ele falou, pois é, rei, esse homem é você. Aí a ficha caiu. A ficha caiu. E Davi se desesperou, jogou terra na cabeça e disse, pronto, agora eu estou morto. Pratiquei o que não devia, Deus vai me matar. Mas o profeta disse, não, rei, Deus não vai te matar por causa disso. Mas você tem que resolver a situação. Você pode ficar rico com qualquer mulher do seu reinado, menos Batseba, porque ela foi a causa da morte de Urias. Então você não pode se usufruir de uma área pecaminosa para usar aquilo em seu favor, não pode. E aí Davi passou um tempo de muita angústia, até que ele escreveu o Salmo 51, essas palavras que eu li e vou repetir para você, que diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, o coração de Davi naquele momento não estava puro, estava contaminado, estava sujo. E ele precisava de um coração puro. O espírito dele estava vacilante, estava inconstante, estava ruim. E ele pede que Deus renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora, olha só o que o Davi escreve aqui. Não me repulses da tua presença. Querido, tem muita gente abrindo mão da presença de Deus na sua vida. Davi não. Ele, apesar de ter cometido um erro, um pecado, vários pecados de uma vez só, ele não queria que Deus se ausentasse da presença de Davi. Olha que oração espetacular. Não me repulses da sua presença. Não me lance fora da tua presença, Deus, por favor. Nem me retires o teu Espírito Santo. Gente, hoje, eu e você temos o Espírito Santo morando em nós e a gente não dá mínima, não dá valor, não respeita o Espírito Santo, não adora o Espírito Santo, não venera o Espírito Santo, não cuida do Espírito Santo. É como se ele morasse num cantinho de despejo lá da sua casa. Deixa ele morar lá nos fundos. Não é assim não, amado. O Espírito Santo, ele é digno de morar na sala da sua casa, no quarto que você dorme, em qualquer lugar da casa que ele queira. Mas Davi pediu que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo. Agora, olha só. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Gente, o maior prêmio que eu e você podemos ter é a nossa salvação em Cristo Jesus. É o maior presente, porque o que custou mais caro para Deus foi esse presente. Então,
Nós temos que nos alegrar em todo o tempo. Ah, porque eu estou passando por isso, por aquilo, não interessa. Nós temos que estar sempre alegre. Não podemos ficar tristes ao ponto de não valorizar a nossa salvação. A salvação humana, querido, é o maior presente que Deus pode dar a você. A mim não é dinheiro, não é bens, não é casa, não é mulher, não é filho, não é igreja. Tudo isso é bom, mas não se compara o valor da salvação eterna em Cristo Jesus. Então ele pede que o Senhor restitua. Ele não estava feliz mais com a salvação dele, porque ele sentiu que ele perdeu a salvação. E se você perdeu a salvação, você perde a presença de Jesus, você perde a presença do Espírito Santo, o seu coração fica contaminado, você fica levado da breca, meu amado. E Davi tinha consciência disso nessa altura do campeonato. E ele então pede a Deus que restitua a alegria da sua salvação e renova dentro dele um espírito inabalável. Entendeu? Senhor, renova dentro de mim um espírito voluntário. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então nós podemos ver aqui o nosso querido rei buscando a face de Deus, a restauração da sua vida, a restauração da sua salvação. E Deus é tremendo e maravilhoso, porque Deus atende. E hoje, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? A diferença de Davi para Saul é que Saul, ele nunca achava que ele errava. Quando alguém confrontava com seus erros, ele saía pela tangente, dando desculpa, dando isso, dando aquilo. Ele não reconhecia que ele errava. Tanto é, quando ele era para eliminar os amalequitas, ele deixou vivo o rei, o melhor do gado, etc., achando que ele estava fazendo um grande negócio, quando ele estava desobedecendo ao comando do pai. Mas Davi, amado, em contrapartida, ele é um homem quebrantado. Quando ele é confrontado com o seu pecado, ele reconhece, se humilha, joga a terra na cabeça e vai buscar a reconciliação com o Senhor. Veja que coisa tremenda. Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Que o pecado afasta da presença do Senhor. Davi reconheceu que o maior juízo não era a perda do trono, mas a retirada da presença divina. A santidade de Deus não tolera pecado, mas a graça em Cristo restaura a comunhão quebrada. Devemos valorizar mais a presença do que qualquer outro prazer passageiro, mantendo vida de arrependimento constante. Então, veja bem, a presença de Deus não combina com pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, Deus os expulsou de lá, porque Deus não tolera pecado. O Isaías 59, 1 e 2 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, meus amados, isso é muito sério. Então, nós precisamos nos livrar do pecado para poder andar com Deus. Atos 3, 19, 21 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que ele envie o seu Cristo, que já foi designado, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até a restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus servos profetas. Senhor, está muito boa a coisa aqui, mas o tempo acabou. Então eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus complete a obra na vida daqueles que nos assistem agora. E que o Senhor nos guarde irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até a vinda do Messias. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de pregar a Tua palavra.
Abençoa, papai, o teu povo, hoje e para sempre. Guarda, pai, cada um de nós no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Em nome de Jesus, amém.